Muito bom dia aos prefeitos, assessores, secretários, convidados pela FEMURNE, membros da FEMURNE, convidados para participar dessa reunião sobre o assunto, o tema ICMS. O presidente Babá, que é quem iria fazer a abertura dessa reunião, me ligou há pouco dizendo que teve um problema no trânsito na chegada a Natal e talvez não consiga estar agora nesses próximos minutos, pediu para que a gente fosse dando andamento e logo assim que ele chegar na FEMURNE, ele está para chegar daqui mais algum tempo, talvez uns 20 minutos, ele entra participando com a gente aqui dessa reunião. Então, nós vamos dar início fazendo aqui uma apresentação sobre o tema, um melhor detalhamento sobre o tema, e é o tempo que o presidente chega e ele, então, inicia a sua participação. Vou colocar aqui na tela a apresentação que nós vamos passar a fazer. Já temos aí um bom número de participantes e é importante, então, a gente seguir o horário combinado, né? Previsto. Vou colocar aqui o... Então, o assunto de hoje, da reunião de hoje, essa reunião que o presidente convidou os prefeitos, secretários da área financeira e tributária dos municípios, é para falar sobre essa problemática, esse debate, essa discussão que os municípios estão tendo junto ao governo do Estado, né, um movimento de reivindicação, de apelo, de pedido, para a questão do repasse das receitas, das transferências das receitas constitucionais que o Estado deve transferir para os municípios, né, que pertencem aos municípios. Então, os dois temas de hoje são esses: os atrasos e distorções na transferência do ICMS e PVA pertencente aos municípios e o novo critério de distribuição do ICMS. A Emenda Constitucional 108 trouxe aí um novo critério, como é que esse critério vai ser aplicado aqui no estado do Rio Grande do Norte. Lembrando que qualquer pessoa que queira em algum momento fazer alguma observação, alguma intervenção, é só levantar a mão ou avisar aqui no chat, na mensagem, certo? Nós vamos ter mais à frente um pouco mais à frente, um espaço, um momento para dúvidas, sugestões, observações, principalmente dos senhores prefeitos, presidentes de associações regionais, especialistas aí nas prefeituras da área tributária. Mas, antes disso, qualquer dúvida que surja, por favor, fiquem à vontade. E, se possível, também eu gostaria de pedir que colocassem no chat a apresentação de cada um dos que estão participando aqui. Cerca de 40 pessoas, nesse momento, já estão participando, como vocês podem ver. E isso é importante para facilitar a interação. Mas, assim, dando andamento, então, nós temos um breve histórico, eu faria agora um breve histórico dessa discussão sobre o ICMS dos municípios ao longo dos últimos tempos, né? Em 2020, os prefeitos pedem à FEMURNE que atue para cobrar a transparência do Estado sobre o ICMS, né? Havia uma discussão, uma inquietação dos prefeitos, né, sobretudo no grupo de WhatsApp da FEMURNE, que questionava como é que pode, como é que a gente está recebendo esse ICMS, às vezes o Estado fala que está aumentando a arrecadação, a gente não vê isso chegando aqui na conta, tem alguma coisa errada com isso, tem alguma distorção, esse ICMS é uma caixa preta, a gente não tem acesso aos dados, às informações, não tem transparência. E a gente recebe o que o Estado repassa, no dia que repassa, e acabou, e a gente não tem como saber se aquele repasse era para ser aquele mesmo, se faltou alguma coisa, ou se está correta a distribuição entre os municípios, enfim. Todas essas questões vinham inquietando cada vez mais os prefeitos. E aí a FEMURNE, então, atendendo a essa inquietação, esse apelo, resolveu
contratar um estudo, né, para mostrar se realmente os repasses estavam condizentes com as normas, né, e com o que era arrecadado pelo Estado, ou se tinha alguma distorção, né? Então, esse estudo mostrou, né, que havia, sim, distorções, algumas muito graves, né? Ou seja, o Estado estava deixando, sim, de repassar recursos aos municípios de forma indevida e ilegal, né? Mas, para além dessas primeiras distorções, a FEMURNE também, além de fazer esse estudo que demonstrou essas distorções, a FEMURNE também pediu acesso aos dados da arrecadação do Estado. Tivemos um pequeno problema de interrupção de queda de sinal aqui. Estamos retomando agora. Queria pedir que me avisassem se estão todos acessando normalmente. Por favor, aqui no chat, na mensagem. Vou voltar então agora para a nossa tela de apresentação. Só um instante. Bom, então, seguindo aqui no breve histórico. Os prefeitos pediram à FEMURNE que atuasse para cobrar a transparência do Estado sobre essa questão do CMS, dado que estava havendo muitas dúvidas, muitas inconsistências, né? Uma caixa preta, como alguns prefeitos diziam, e que não se sabia ao certo se o que o Estado estava repassando para os municípios era o que devia ser repassado de fato e de direito. Então, a FEMURNE realizou esse estudo e o estudo mostrou que havia, sim, distorções, algumas muito graves, né? O Estado estava deixando de repassar recursos que eram devidos aos municípios, para os municípios. Além disso, a FEMURNE também pediu acesso aos dados do Estado, pediu que o Estado mostrasse, né, os extratos, as bases, desse acesso às bases da sua arrecadação, para permitir aos municípios monitorar, né, essa arrecadação e realmente ter maior transparência. Esse acesso foi negado, né? Pelo menos até agora ainda não foi atendido esse pedido da FEMURNE. Em 2021, a FEMURNE vai à governadora, reúne uma comissão de prefeitos, o presidente Babá com os presidentes das associações regionais, alguns deputados, os técnicos, assessores da área jurídica da FEMURNE, da área contábil, enfim. E a governadora Fátima Bezerra, então, naquele momento, com também a presença dos secretários de tributação, de planejamento, Casa Civil, enfim, os principais secretários do governo, da área financeira do governo, da área econômica, decide criar, a governadora determina a criação de um grupo de trabalho para dirimir essas questões, né? Então, ali naquela reunião, o FEMURNE apresentou todas essas questões, a governadora disse, não, vamos fazer assim, vamos compor um grupo de trabalho, formar um grupo de trabalho composto pelos secretários da área econômica, tributação, planejamento, finanças, etc., e o FEMURNE indica quem são os seus representantes. A FEMURNE indicou, claro, o presidente e os presidentes das associações regionais, que formam o chamado Conselho, acho que é Conselho Institucional Político da FEMURNE, enfim. Então, esse grupo é criado, é feito uma reunião, pelo que eu me lembro, apenas uma reunião aconteceu. Nessa reunião foi decidida a criação de uma espécie de um grupo técnico, com representantes técnicos dessas secretarias e da FEMURNE, que, no caso, eu fui o indicado para participar desse grupo técnico, que também teve algumas reuniões, mas, a partir de um certo momento, esse grupo não se reuniu mais, né? Em QPES nós temos pleiteado a realização de reuniões semanais, pelo menos quinzenais, para que a gente pudesse acompanhar o desdobramento dessas reivindicações, dessas questões, mas, infelizmente, o grupo não teve a sequência esperada. A gente mantém até um grupo de WhatsApp em que a gente tira uma dúvida aqui ou ali, faz algum pedido, mas, ultimamente, inclusive, esse diálogo tem ficado muito restrito, muito vazio. E algumas dessas questões, o próprio grupo que foi criado, que é só com técnicos da tributação, geralmente diz, olha,
isso não é com a gente, isso é com a Procuradoria, isso é com o Planejamento, Finanças, enfim. Então, a gente também não tem assim, um grupo que tem abrangência em todas as áreas relacionadas aos temas. Além disso, o governo também não automaticamente... Assim, aí a questão da dívida ativa, desculpe, a dívida ativa ela foi reconhecida como... Porque o que é que acontece com a dívida ativa? No estudo que a FEMURN realizou, um dos problemas constatados foi que o Estado não estava repassando a receita de dívida ativa para os municípios. Ou seja, se você cobra um imposto, se você é contribuinte de ICMS ou de PVA, você paga seu imposto em dia, desse imposto que você paga, o Estado retira 25% e entrega para os municípios. Se você atrasa esse imposto, e esse atraso termina sendo inscrito em dívida ativa, e você vai lá depois e paga, ou negocia, ou acontece um refis, uma coisa do tipo, e você finalmente paga o seu imposto, através da dívida ativa, o Estado não vinha repassando a parte que pertence aos municípios, 25%. Então, isso foi apresentado como um dos problemas, né, no estudo, uma das distorções, uma falha gravíssima, que é o Estado deixar de entregar aos municípios aquilo que lhe pertence, a participação do município na receita do Estado, que é uma coisa constitucional. Então, o Estado disse, não, quanto a isso, ok, a gente reconhece que realmente não vinha sendo pago, mas é uma questão histórica, etc., mas nós vamos resolver, pelo menos a partir de agora, nós vamos começar a repassar tudo que for arrecadado na dívida ativa de origem tributária, de ICMS e de PVA, será repassado para os municípios, 25%, como ocorre com os impostos pagos sem ser pela dívida ativa. Só que esse repasse não está sendo feito da forma como deveria, ou seja, de forma automática, como ocorre com o ICMS. Semanalmente, se apura quanto foi arrecadado e se entrega aos municípios aquilo que lhe pertence, os 25%. Não vem sendo assim, vem sendo esporadicamente, acho que pagaram, me parece que o Estado repassou acho que 2 vezes, assim, vou pagar, mas estou esperando alguma coisa ainda, vou ver se essa semana a gente melhora a situação aqui do caixa, aí eu pago, ou seja, como se isso fosse um convênio, como se o Estado estivesse pagando algo que é uma dádiva aos municípios, quando, na verdade, isso é uma obrigação e deve ser automatizado. E daqui a pouco a gente vai ver por quê, lá na Lei Complementar 63, que é a que regulamenta essa participação dos municípios na receita do Estado. Lembrando também que, no caso do IPVA, esse repasse não vem sendo feito. O Estado reconhece, mas o IPVA, o repasse não vem sendo feito. Tenho aqui a presença do diretor da FEMURN, Fábio Dantas, que está levantando a mão. Eu vou puxá-lo aqui para a sala. Só um instante, doutor Fábio. Ok, doutor Fábio, está habilitado aí à sua disposição. Está sem o microfone, daqui a pouco a gente aguarda ele acioná-lo. Bem, então, essa é a situação que ocorre com a questão da dívida ativa. Pois não, Fábio? Não, foi sem querer. Ok. Qualquer coisa, é só dar o toque aí. Por favor, nos dê o privilégio da sua participação aqui. Você que é o nosso diretor aí da Federação dos Municípios. Bom, seguindo aqui, breve histórico. 2021, o governo muda o critério de composição e publica índice provisório com dados distorcidos. FEMURN processa os dados, analisa os dados, encontra erros grosseiros e pede correção. Secretaria de Tributação reconhece os erros, né, mas não dá transparência ao processo. FEMURN não recebeu resposta desse ofício até agora. Ou seja, todo ano há aquela publicação dos índices provisórios, com 30 dias de prazo para os municípios avaliarem, contestarem, impugnarem, e depois é publicado o índice definitivo. Esse ano, quando houve a publicação dos índices provisórios, a FEMURN conseguiu pelo menos um dos acessos aos dados solicitados ao Estado, que foi os dados da EFD, né, dos dados de valor adicionado fiscal, os dados do valor adicionado fiscal das empresas contribuintes em cada município,
e identificou uma série de erros grosseiros. Por exemplo, tinha cidade que estava com o seu VAF todo ele duplicado. Tinha outros que tinha município que não tinha energia eólica e que estava lá constando como se tivesse energia eólica, saiu de outro município. Tinha problemas a gente fez um cruzamento de dados com os endereços, com a base de dados do CNPJ e constatou uma distorção gigante de empresas que estavam sediadas no município, informadas no valor adicionado fiscal de um município, quando, na verdade, o seu CNPJ, o seu endereço é em outro, né? O Simples, a questão do Simples Nacional, que é uma base de dados à parte, que estava contabilizando como valor adicionado fiscal do ICMS empresas que não eram contribuintes do ICMS, restaurantes, enfim, uma quantidade enorme de empresas que não são contribuintes do ICMS, e sim de ISS, mas estavam contando, porque a Secretaria de Tributação, quando puxou os dados, puxou de todo mundo, causando essa distorção. Então, isso foi detectado pela FEMURN, por nós que atuamos junto à FEMURN fazendo esse trabalho, essa análise, e apresentamos esses problemas ao Estado. Pedimos, inclusive, na época, um adiamento do prazo de impugnação e tudo mais. E a Secretaria deu esse adiamento do prazo de impugnação, mas assim não nos respondeu, só manifestou de maneira informal nas nossas conversas, nossos contatos telefônicos, né, por WhatsApp, de que esses dados estavam sendo corrigidos. Esses dados estavam sendo corrigidos, eles estavam vendo isso lá internamente e tal e coisa, que não se preocupasse, que eles iam resolver tudo, etc. Bom, não se sabe ao certo o que, de fato, foi resolvido ou não, porque eles não nos deram acesso, não nos deram transparência nisso, nem sequer nos responderam o ofício que a FEMURN encaminhou. Quando, de repente, eles publicaram o índice permanente, nós ainda tínhamos pedido para que aguardasse a publicação desse índice definitivo, para que a gente desse tempo para a gente fazer uma checagem se as correções, os problemas que a FEMURN detectou tinham sido efetivamente corrigidos ou não, mas eles não nos deram mais esse espaço, não nos deram esse tempo, não foram transparentes nesse ponto também, e simplesmente publicaram, disseram que não tinha mais como adiar, e o tempo estava passando, e, enfim, ou seja, meio que cortaram um pouco essa tratativa, esse diálogo no nível técnico que a FEMURN tentou estabelecer com a Secretaria de Tributação. Seguindo aqui no histórico, então, os prefeitos observam discrepância entre dados da arrecadação de... Outra questão, os prefeitos observam frequentemente discrepância entre dados da arrecadação divulgados pelos sindicatos auditores fiscais do Estado e os valores transferidos ao município, e pede que a FEMURN verifique isso. Aí a FEMURN fala, eu só posso verificar se eu tiver acesso aos dados. Eu já pedi acesso aos dados, o governo não nos responde. E agora, recentemente, a FEMURN decidiu ajuizar, né, com seus assessores jurídicos, uma medida, pedir uma medida liminar para que o Estado atenda os pedidos de acesso aos dados solicitados pelos municípios, de acordo com as normas vigentes, né? Então, isso também é um outro ponto que vem causando essa inquietação, porque sempre tem essas discrepâncias, não se sabe se tem algo de errado ou não tem, se é uma questão de delay de tempo entre o que é calculado na divulgação, na planilha dos auditores fiscais, com o que é publicado no balanço, na arrecadação, na base de dados que o Estado usa para transferir o recurso aos municípios. Mas o fato é que não dá para saber se não tiver acesso aos dados. E aí, quando se pede os dados, o Estado não dá. Aí, agora, recentemente, os municípios a FEMURN decidiu aí tomar uma medida judicial, pedir que a Justiça determine que o Estado disponibilize o acesso aos dados para que os municípios possam fazer essa verificação, como é previsto em lei. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso. Bom, aí a gente fala assim, lá atrás eu falei que foram identificadas distorções, né? Que distorções foram essas? Nós já fizemos algumas reuniões aqui e mostramos quais eram essas distorções, mas hoje, passado já algum tempo, é possível que alguns dos senhores e das senhoras que estão participando aqui não tenham participado das reuniões anteriores. Nós vamos fazer rapidamente uma passagem para relembrar quais são essas distorções que foram detectadas em caráter preliminar naquele estudo inicial que a FEMURN fez, né, final do ano de 20, início desse ano de 2021, e que muitas dessas distorções, inclusive, precisariam ou precisarão ser
mensuradas, melhor verificadas quando o Estado der permitir finalmente que a FEMUR nos municípios tenham acesso às suas bases de dados. As distorções foram de duas naturezas: no repasse do Estado para os municípios e na distribuição desse repasse entre os municípios. No caso das distorções do repasse do Estado para o município, quais foram as distorções detectadas? Exclusão de valores do montante partilhado com os municípios, né? Por exemplo, já mencionei aqui, receita da dívida ativa de origem tributária, juros, multas e correções monetárias dos impostos. São receitas que o Estado arrecada, ou dívida ativa, juros e multas não punitivas arrecadadas, que deveriam ser partilhadas com municípios e não são. Outro problema gravíssimo: extinção do crédito tributário por compensação ou transação, né, que está, inclusive, expressamente previsto no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 63/90. Ela previu exatamente que poderia ocorrer esse tipo de situação, em que há uma transação, uma compensação entre Estado e algum dos seus contribuintes, às vezes os grandes contribuintes, e nós temos aqui o exemplo da COSERN, em que o Estado deve a COSERN deve imposto ao Estado, né, é contribuinte, um dos maiores do Estado, e em dado momento, pelo que se sabe, a COSERN, então, o Estado então faz um encontro de contas com a COSERN, paga a conta de água, aliás, a conta de energia, inclusive da água, da CAERN e tudo, paga essa conta com redução, ou seja, com desconto do imposto a pagar da COSERN. E aí faz um encontro de contas elas por elas, como se diz, sem haver um fluxo financeiro. E desse valor, o Estado pode até fazer essa transação, mas ele não pode deixar de repassar os 25%, que é devido aos municípios, inclusive porque, no caso, por exemplo, que eu citei aqui da COSERN, isso é uma coisa bastante significativa. É muito dinheiro. E tem lá os 25% dos municípios. Ok, se o Estado vai perdoar a dívida da COSERN, vai reduzir o imposto a pagar da COSERN, descontando do que o Estado deve à COSERN, que o faça. Mas os 25% desse valor, desse imposto que foi reduzido da COSERN, deve ser transferido aos municípios. Não pode o Estado simplesmente fazer a transação e fazer de conta que não existe essa obrigação constitucional com os municípios. Então, esse é um dos tipos de distorções. Aí tivemos erro de cálculo na apuração, na transferência feita pela Secretaria, pela CEPLAN, às vezes até por instituição bancária, falta de clareza e verificação dos veículos licenciados na distribuição de IPVA para cada município, né? Verificar quanto de cada município, quanto de veículo tem licenciado, cruzar os dados do Detran, ver quanto disso foi pago, quanto não foi pago. A gente sabe que o IPVA hoje tem vamos dizer assim, uma rotatividade muito grande na dívida ativa. Boa parte do IPVA arrecadado pelo Estado hoje é através da dívida ativa. Porque o que é que acontece com o IPVA? Se você não paga, você que é proprietário de veículo, não paga esse ano, deixa para pagar no próximo, não, atrasou esse ano, no próximo ano já está na dívida ativa. A inscrição do IPVA na dívida ativa é muito rápida, diferente de outros créditos que o Estado tem, né? Que demora, passa por uma fase de recurso, etc. O IPVA não pagou esse ano, no próximo está na dívida ativa. Ou seja, muita gente, principalmente num momento de crise como nós estamos, termina por atrasar e termina por pagar esse IPVA na dívida ativa, né? E essa receita não vem sendo entregue aos municípios. E no caso do IPVA, é 50% da participação. O ICMS é 25%, mas o IPVA é metade. Então, é significativo. Ainda sobre problemas detectados, agora falando sobre o repasse entre os municípios, né? Erro do informativo fiscal enviado pelos contribuintes, inclusive houve uma mudança esse ano para esse informativo, erro no cadastramento dos dados dos informativos fiscais, que era feito manualmente, erro no cadastro dos contribuintes, localização da base tributária, escritório num canto, a operação é noutra, isso acontece com eólicas, acontece com petróleo, acontece com agrícolas, acontece com empresas da área de sal, e outras empresas que têm um escritório na capital, na cidade de polo regional, mas a operação, ou seja, as atividades são realizadas em outros municípios e a base tributária, portanto, é aquele município. No entanto, a informação que consta aqui na base de dados da Secretaria está errada, porque está indicando o local onde a empresa tem o escritório e não onde ela realiza as operações. Então, esse tipo de erro muito comum que termina prejudicando muitos municípios. Erro no enquadramento de operação fora da incidência de ICMS,
forma de cálculo do IPM, né, que era isso, inclusive, esse item 5 aqui, ele foi um dos erros que foram, segundo a Secretaria, foram corrigidos esse ano, eles pararam de fazer esse cálculo de maneira errada, que eles faziam uma média sobre a média, né? Depois eu explico, se alguém quiser eu explico isso melhor, mas é uma coisa mais complexa de ser entendida, mas, enfim, era um erro que existia, que eles foram detectados. E aqui a gente mostra rapidamente os dados nos quais nós nos baseamos para identificar, detectar essas distorções, né, que foram os balanços publicados, né, os demonstrativos contábeis publicados pelo Estado. Na época, nós pegamos aqui a cidade de janeiro a abril de 2020 e observamos aqui que sim havia o próprio balanço do Estado confessava que os recursos não estavam sendo repassados corretamente. A gente fez aqui uma conta simples, mostrando que apenas 25% apenas sobre o incidente, sobre o ICMS puro e simples, estavam sendo repassados. Essa parte de multas, juros e encargos e dívida ativa não estava sendo repassada, né? Eu vou passar rapidamente aqui, porque isso já foi objeto de uma reunião nossa aqui, demorada, e aqui mostra os valores não incluídos. Ou seja, nós desenhamos para a gente entender, para não restar dúvida. E aqui fizemos uma análise na época, né, das perdas do período, né? Aqui também prestação de contas anuais, valor partilhado e valor não partilhado. E aí você vê as diferenças aqui, que são realmente gritantes. Só para a gente ter noção de como é que a gente chegou nessas afirmações que estamos fazendo. Então, aqui, de novo, os valores que deixaram de ser partilhados com os municípios, né? As perdas que os municípios tiveram nesse período. Isso aqui eu não vou me deter falando números, valores, porque isso já está defasado. Teremos que atualizar, né, com acesso aos dados que nós pudermos ter para trazer uma nova posição aqui. Eu estou apenas fazendo um rápido histórico. E aqui a gente vê uma coisa que chega a ser engraçada, que é assim, o balanço, o orçamento, o balanço mostra que o Estado chegou a prever que haveria transferências para os municípios, né? Chegou a prever no seu orçamento, colocou lá valor orçado de transferência sobre a dívida ativa e sobre os encargos, só que na execução está zerado, entendeu? Ou seja, aqui é um balanço que traz uma lacuna no próprio balanço. Você vê aqui que o Estado chegou a prever, nessa coluna aqui à esquerda, né? Mas na execução está traço, né? Não está zero, não, está traço. Então, é o Estado, Estado confessando, né, explicitamente, que não está cumprindo a lei em relação à transferência das receitas constitucionais para os municípios. A mesma coisa acontece aqui, no caso do ICMS, o Estado chegou a prever, ó, multa de ICMS estadual, multa de ICMS municipal. Está previsto aqui, no caso aqui, em dado momento, 2.551.000, e, no outro lado, 9 milhões, mas, enfim. E, do outro lado, está o quê? Está zerado. Simplesmente. Chegou a ser previsto no orçamento, mas não foi feito. Então, mais uma vez, uma distorção grave. Bom, então, aqui, mais uma lista de distorções, valor adicionado em operações constatadas em ação fiscal, energia elétrica comprada no mercado livre e autogeração de energia elétrica, operações realizadas em feiras, exposições e estabelecimento de temporada, notas fiscais avulsas emitidas pela tributação, operações realizadas porta a porta, marketing direto, que é uma coisa que tem muito forte hoje, está crescendo, né, com as redes sociais, inclusive, operações com mercadoria depositada em armazém geral, depósito fechado, e operações com produtores rurais de pessoa física. Então, todas essas operações aqui, esse tipo de situação que é muito comum e tem valores importantíssimos que ocorre, nada disso está sendo considerado da forma correta na atribuição dos entes dos municípios, prejudicando muito a maioria, talvez a grande maioria dos municípios. Mas isso é uma questão também que a gente pode detalhar em outro momento. Bom, vamos para a legislação. Né? Primeiro, o artigo 158 da Constituição Federal diz, de forma muito veemente, muito clara, as parcelas de receita pertencentes ao município, mencionado no inciso 4º, serão creditadas conforme o seguinte critério: 3/4 do mínimo da proporção adicional, que isso, inclusive, está mudando, daqui a pouco a gente vai ver, em vez de ser 3/4, vai ser 65%,
e até um quarto de acordo com o que dispuser a lei estadual. A Lei Complementar 63, a Lei Complementar Federal 63, que veio para regulamentar esse capítulo da Constituição, daqui a pouco o doutor Cristiano Barros e outros assessores jurídicos da FEMUN devem participar aqui com a gente, vamos tecer maiores comentários a respeito, diz o seguinte: do produto de arrecadação do imposto de que trata o artigo anterior, 25% serão depositados ou remetidos no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada. Né? Lembre que eu falei que o Estado está repassando a dívida. Começou finalmente, depois da reivindicação, do pacto, do apelo e do compromisso que foi assumido pela governadora com os prefeitos, com a FEMUN, começou a fazer o repasse da arrecadação da dívida ativa de origem tributária, mas não está fazendo como está dito aqui nesse artigo. Ou seja, no momento em que é feita a arrecadação, eles estão repassando, passa 2 meses, 3 meses, pagam uma parcela, pagam um pedaço, não estão passando do IPVA, porque dizem que não tem como separar, dividir. Ora, não é possível esse tipo de justificativa, né? Porque nada é impossível, porque hoje em dia a gente é tudo eletrônico, é tudo os dados estão todos disponíveis, é só você ir lá e fazer uma conta, e, enfim. Ou então, se eles não quiserem fazer, nos dê acesso aos dados que nós faremos essa análise e apresentaremos o seu resultado. Bom, o artigo 4º da Lei Complementar, ainda da Lei Complementar 63, diz: na hipótese de ser o crédito relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, ou seja, o ICMS, de comunicação extinta por compensação de transação, a repartição estadual deverá, no mesmo ato, efetuar o depósito ou a remessa dos 25% pertencentes ao município na conta de que trata este artigo. Então, esse artigo 4º, parágrafo 1º, trata daquela questão das transações, da história da COSEN que eu falei há pouco tempo. Está aí, está exposto, né? Não tem dúvida, é incontroverso. Artigo 4º, ainda agora, parágrafo 2º, diz aqui um dispositivo muito forte, muito veemente. Os agentes arrecadadores farão os depósitos e remessas aqui à luz deste artigo, independentemente de ordem das autoridades superiores, sob pena de responsabilidade pessoal. Ou seja, os senhores secretários das áreas tributária, procuradoria e de planejamento estão em cursos neste dispositivo da Lei Complementar 63, salvo melhor juízo, repito, daqui a pouco nossos assessores jurídicos vão ser mais assertivos, mais precisos sobre essa questão. Estou apenas aqui lendo o que diz o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Complementar 63. Artigo 5º. Até o segundo dia útil de cada semana, o estabelecimento oficial de crédito entregará a cada município, mediante crédito em conta individual, o pagamento em dinheiro, a conveniência do beneficiário, a parcela a que este pertencer, do valor dos depósitos ou remessas feitos na semana e imediatamente anterior, na conta a que se refere o artigo anterior. Ou seja, não há na lei nenhum espaço para o Estado fazer o que vem fazendo, atrasando os repasses aos municípios, deixando de cumprir com esses repasses, pagando no dia que der certo, quando alguém cobra, o presidente dá uma entrevista, faz algum questionamento. Né? Não tenho nada, absolutamente nada contra, não estou aqui analisando aspectos políticos de forma alguma, a análise é técnica. Nessa análise técnica é essa. Né? Não há espaço na lei, não há previsão na lei, não há, vamos dizer assim, nenhuma condescendência da lei, né, para que o Estado faça o que está fazendo. Isso precisa ser corrigido imediatamente em favor do próprio Estado, em defesa, em proteção jurídica dos próprios agentes públicos do Estado, porque realmente não é possível acontecer o que está acontecendo. Então, a FEMUN ela faz um movimento reivindicatório mediante uma opção de diálogo institucional, diálogo político e diálogo técnico, que é o que cabe a nós, os técnicos, fazermos. Né? É uma concessão da FEMUN de fazer esse diálogo, mas se fosse aplicar a letra da lei, né, as coisas estariam num nível muito mais sério do que estão até agora. Então, é isso que os municípios precisam ter conhecimento, os prefeitos, secretários todos, para que vamos posicionar essa questão de uma maneira correta. A lei é clara, ela diz isso. Isso não está acontecendo. Então, a lei precisa ser aplicada. Né? Como é que vamos fazer para ter essa lei aplicada? Então,
é uma questão muito clara, chega a ser, vamos dizer assim, estranho a forma como essa situação está evoluindo até aqui, nessa discussão toda, porque é como se, talvez, o Estado não tivesse conhecimento da gravidade da situação, da forma como isso está posto nas normas vigentes, numa lei federal que regulamenta a Constituição, e na própria Constituição Federal. Artigo 5º. Até o segundo dia útil de cada semana, o estabelecimento oficial do decreto entregará a cada município, mediante crédito em conta individual, pagamento em dinheiro, a conveniência do beneficiário, a parcela a que eles pertencer, do valor dos depósitos ou remessas feitos na semana imediatamente anterior, na conta a que se refere o artigo anterior. Lei Complementar 63, os municípios poderão verificar, e aqui já vamos em cima dessa omissão do Estado em disponibilizar as informações, os dados, o acesso aos dados a que os municípios têm direito, que tem reivindicado desde o ano passado, há mais de ano, há bem mais de que um ano, sem qualquer resposta até agora do Estado sobre isso. Foram cerca de 10 ofícios apresentados, alguns reiterados, todos eles bem fundamentados, todos eles bem específicos, todos eles pedindo, implorando que o Estado permita algo que é previsto na lei, que é dar acesso às informações e aos dados para que os municípios possam verificar as receitas, a arrecadação que o Estado faz e a forma como ele maneja essas receitas, né? Porque os municípios eles são partícipes diretos dessa arrecadação, são partícipes diretos dessa receita, eles são a Constituição usa a expressão pertencem aos municípios. Não é uma coisa que o Estado dá aos municípios. A lei é que já determinou que parte dessa receita, dentro do chamado Pacto Federativo, na distribuição de responsabilidades, os municípios assumiram várias responsabilidades, né, saúde, educação e etc. E quando foi feita a Constituição para definir quem ficaria com que responsabilidade e com que fatia de receita pública, essa divisão foi feita e para que os municípios não tivessem que criar outro imposto, foi definido ali que o Estado, que os municípios participariam da arrecadação do Estado e da União em alguns impostos. No caso, então, essa parcela de 25% do ICMS, assim como 50% do IPVA, é uma coisa que pertence aos municípios, que está atrelado às responsabilidades que os municípios assumiram na época da elaboração da nossa Carta Magna, da Constituição. Então, é uma relação de pertencimento, não é uma dádiva, não é uma concessão que o Estado dá. O Estado é bonzinho, vou lhe dar aqui um pedaço do crime. Não, isso é uma receita que está atrelada aos municípios em face das responsabilidades que os municípios assumiram na Constituição Federal. É importante que a gente tenha isso muito em mente para que a gente saiba realmente onde a gente está pisando, né? Tanto nós, municípios, quanto entidades municipalistas, quanto o Estado. Então, aqui diz que os municípios poderão verificar os documentos fiscais que, nos termos da lei federal ou estadual, devam acompanhar as mercadorias e operações que participem produtores. Ou seja, o que é que esse artigo está dizendo aqui? É que os municípios poderão ter acesso, inclusive, à base de dados das notas fiscais eletrônicas. A nota fiscal hoje não é eletrônica, não é chamada NFE, né? Toda vez que alguém está fazendo qualquer compra ou qualquer transação comercial, industrial, que seja, isso não é gerado naquele momento, né, no expediente fiscal e no próprio sistema de nota fiscal eletrônica, né, não é tudo conectado, não é tudo online. Pronto, esse artigo está dizendo que os municípios têm, por direito, o acesso a essas bases de dados, para acompanhar isso, para saber, por exemplo, como é que está a movimentação econômica no seu município ao longo do ano. Não esperar só no final do ano para saber quanto vai ficar o seu IPM. Você pode, ao longo do ano, saber, mês a mês, semana a semana, se quiser, como é que está a evolução da atividade econômica no seu município, a ponto até de, se você vir que está tendo queda, está havendo redução, dá tempo você, como prefeito, fazer tomar alguma atitude, fazer algum movimento para reestimular a economia, para atrair mais negócios, atrair empresas para o município, enfim, fazer qualquer movimento, porque você está vendo que a sua atividade econômica do seu município está caindo. Né? Você verificando isso em fevereiro, em março, em abril, dá tempo você se mexer para essa curva voltar a crescer, ou pelo menos estabilizar em algumas circunstâncias, isso é possível. Muitas circunstâncias é possível, mas para isso você precisa saber, você precisa ter essa informação, que está disponível, que você tem direito de ter, mas ela lhe está sendo negada pelo órgão estadual, pelo governo do Estado. Né? Mas a lei diz que você tem direito, artigo 6º da Lei Federal 63. E é isso que a FEMURN está pedindo,
que dê acesso aos municípios. Não, mas tem problema de sigilo fiscal. Ok, é natural que tenha o sigilo fiscal, mas os municípios são órgãos públicos. Eles também são sujeitos ao sigilo fiscal, inclusive porque eles também tributam ISS, tributam IPTU, né? Os municípios também têm a sua responsabilidade com o sigilo fiscal. São agentes públicos. Se eles incorrerem em alguma quebra desse sigilo, serão responsabilizados, assim como o Estado. Mais um detalhe, o Estado tem reivindicado esse acesso à União. Então, o mesmo Estado que está batendo a porta do governo federal pedindo acesso aos dados da arrecadação federal é o Estado que está negando aos municípios o acesso à arrecadação estadual. Você entende como é complicado? Mas, enfim, a lei diz que é por isso que é necessário ter, aliás, que é direito dos municípios ter, e nós, da FEMURN, estamos pedindo isso há algum tempo e até agora não tivemos esse acesso, né? Porque é com isso que vai permitir que a gente ponha luzes, tenha transparência, tenha precisão, clareza sobre o que de fato está acontecendo com os repasses do ICMS, do IPVA para os municípios, dívida ativa e tudo mais. E também porque passa a ser um dado com os quais os municípios poderão trabalhar a evolução da atividade, da expansão da atividade econômica na sua cidade, inclusive fazendo com que haja crescimento, ajudando até o Estado, se tiver alguma coisa, alguma burla, o município está presente localmente, tem uma empresa ali que tem uma arrecadação que não condiz com a atividade que você física das mercadorias, da chegada e saída de caminhões, de atividades industriais, de qualquer coisa do tipo, o município pode ajudar o Estado nessa hora, né? Dizendo, opa, tem uma coisa estranha aqui, ó. Eu estou vendo aqui que essa empresa está declarando uma receita, né, uma atividade muito abaixo do que a gente percebe aqui, do que a gente vê. Vale a pena fazer uma verificação. É uma relação importante, uma contribuição que os municípios poderão dar ao Estado se houver essa parceria que está sendo pedida e que está prevista na lei. Parágrafo 3º, é sempre que solicitado pelos municípios, ficam os estados obrigados a autorizá-la a promover a verificação de que trata o caput do parágrafo 1º deste artigo em estabelecimentos situados fora de seus territórios. Porque aí, assim, o que é que acontece aqui? O Estado tem dado um acesso a uma base de dados que não é essa que nós estamos pedindo, é uma base de dados apenas do valor adicionado fiscal, certo? Que é a diferença entre entradas e saídas das empresas situadas no município, certo? E pronto. E os municípios, se não todos, mas boa parte deles, tem nos informado aqui na FEMURN, que reivindicam, que solicitam acesso aos valores adicionados fiscais, não só daquele município, mas de outros municípios, para que eles possam verificar se tem algum município por aí que está informando uma coisa irregular, porque se tiver essa irregularidade, essa informação irregular, prejudica o seu município, porque o IPM, o Índice de Participação dos Municípios, ou seja, aquilo que determina quanto cada município vai receber durante o ano de participação no ICMS, ele é uma razão, é um cálculo matemático comparando a sua atividade com as dos demais municípios. Então, se a sua atividade estiver errada, você vai ser afetado. Mas se a sua atividade estiver certa, né, todo o valor adicionado fiscal das empresas que estão constando no seu município está tudo correto, mas se tiver algum outro município que estiver errado, e temos vários exemplos disso, o seu município também será afetado, porque vai tirar, se alguém aumentou de forma indevida, por exemplo, o VAF da sua cidade, aquele aumento vai tirar dinheiro da sua cidade. Então, você, para poder ter certeza de que o que você está recebendo é o correto, você tem que saber o que acontece no VAF, ou seja, no valor adicionado fiscal das empresas da sua cidade, e também no VAF, no valor adicionado fiscal das empresas de todas as outras cidades do Estado. Porque se tiver uma diferente, errada, ou distorcida, ou inflada artificialmente, ou seja, o que danado for, a sua cidade será afetada. E aqui é onde diz o parágrafo 3º que sempre que solicitado pelo município, ficam os estados, olha o que aqui a lei diz, obrigados a autorizá-la a promover a verificação de que trata o caput desse artigo em estabelecimentos situados fora dos seus territórios, coisa que o Estado vem negando veementemente. Bom, artigo 63, artigo 7º. Dos recursos recebidos na forma do inciso 2, artigo 159 da Constituição, o Estado entregará imediatamente. Pronto, isso aqui está aqui só para a gente ter
esse termo aqui em amarelo destacado aqui, que é imediatamente, certo? Ou seja, não há essa coisa de, não, eu vou passar esse mês, eu vou ver se na próxima semana as coisas melhoram, porque eu vou ver como é que está. Não, é imediatamente. A lei é clara. Não existe espaço para negociar o prazo, o dia, o quando o Estado vai repassar, por exemplo, a participação dos municípios na receita de dívida ativa de origem tributária. Isso tem que ser de imediato, toda semana, junto com o ICMS, na mesma partida contábil, no mesmo lançamento bancário, financeiro. Né? Quanto é que foi essa semana? A arrecadação foi X, do dívida ativa foi Y, dívida ativa de ICMS foi Y, dívida ativa de PVA foi Z, soma isso, transfere, entrega ao município, pronto. É só isso. Né? E, espera aí, os municípios querem saber, verificar quanto é que de fato aconteceu, como foi essa receita, quanto foi arrecadado, cadê os dados? Estão aqui, pronto, aqui os dados. Transparência. Não dá para debater, discutir, né? É muito estranho a gente estar discutindo uma coisa que é muito, que é constitucional, entendeu? Então, esse é o motivo maior dessa inquietação dos prefeitos, dessas tratativas ou tentativas de tratativa com o governo do Estado. Eu estou aqui analisando, repito, aspectos técnicos, tributários, contábeis, que é a nossa missão aqui que a FEMU nos deu, nos pediu. Bom, aí ainda mais. Artigo 8º, os Estados publicarão em seu órgão, falando de transparência, né? Artigo 8º da Lei 63, os Estados publicarão no seu órgão oficial de arrecadação, aliás, no seu órgão oficial, seja, em diário oficial, a arrecadação total dos impostos a que se refere os artigos 2º e 3º desta lei complementar e o valor total dos recursos de que trata o artigo 7º arrecadado ou transferido no mês anterior, discriminadas as parcelas entregues a cada município. Né? Isso vem sendo feito, se vem, ótimo. Se não vem, está errado, está descumprindo a lei. Parágrafo 1º. A falta ou a incorreção da publicação de que trata este artigo implica a presunção da falta de entrega aos municípios das receitas tributárias que lhes pertencem. Olha só, o Tribunal de Contas, quando está fiscalizando, né, julgando as contas dos municípios, eles dizem que se você não prestar conta de um valor, é como se você tivesse desviado esse valor. Ok? Se você não presta contas de uma quantia, é como se aquela quantia não tivesse sido aplicada. A gravidade é essa. O que a lei está dizendo aqui é mais ou menos a mesmíssima coisa. Mais ou menos não, está dizendo a mesmíssima coisa. A falta ou a incorreção da publicação de que trata este artigo implica na presunção da falta de entrega. Então, presume-se que não houve entrega. Se você não publica, se você não informa, se você não dá transparência às informações, aos dados, é a mesma coisa de você não ter repassado o recurso. Simples assim. Né? Então, é grave. Artigo 9º, estabelecimento oficial de crédito que não entregar, é que vai para cima dos bancos, né? Do Banco do Brasil. Vai implicar para os bancos. O estabelecimento oficial de crédito que não entregar no prazo a qualquer município, na forma desta lei complementar, as importâncias que lhes pertencem, ficará sujeito às sanções aplicáveis aos estabelecimentos bancários que deixam de cumprir saques e depósitos antes. Olha isso, é muito grave. Ou seja, o banco pode até dizer, olha, eu não tenho culpa, o Estado é quem manda eu repassar. Não, tem culpa sim, banco, porque você está, vamos dizer assim, vinculado a essa obrigação, pelo que diz o artigo 9º da Lei Complementar 63, que você também é responsável caso os dinheiros estejam na sua... Claro, todo o dinheiro está no banco, não existe dinheiro em gaveta de ninguém, né, no Estado, nem arrecadação em lugar nenhum. Isso foi há 50 anos atrás. Então, o dinheiro está sempre no banco. Se o dinheiro está no banco e o banco não repassa, ele pode sofrer uma sanção tão grave quanto a que ele tivesse deixado de cumprir saques de depositantes. Olha isso. Né? É uma coisa muito séria. Você sabe o que acontece com um banco que não cumpre com saque de depositante? Ou seja, você tem um dinheiro depositado, vai sacar e o banco não tem dinheiro para lhe pagar? É fechamento do banco, é proibição. Né? Então, eu não sei assim, em que mundo nós estamos, em que situações como essa estão ocorrendo, e instituições como o Banco do Brasil, instituições como o Governo do Estado, não se dão conta da gravidade em que estão em curso nessas questões relativas à transferência das receitas dos municípios, das transferências, da receita e transferência dos municípios.
sem prejuízo no disposto no caput deste artigo, o estabelecimento oficial de crédito será, em qualquer hipótese, proibido de receber as remessas e os depósitos mencionados no artigo 4º desta lei, complementar por determinação do Banco Central do Brasil, a requerimento do município, né? Ou seja, ele condiciona isso que o município requeira essa medida de grande gravidade. E, por último, o artigo 10, a falta de entrega total ou parcial aos municípios dos recursos que lhes pertencem na forma e nos prazos previstos nesta lei complementar sujeita o Estado faltoso à intervenção, nos termos do disposto na linha B do inciso 5º do artigo 34 da Constituição Federal, em que diz no seu parágrafo único que, independente da aplicação do disposto no caput deste artigo, o pagamento dos recursos pertencentes aos municípios fora dos prazos estabelecidos nesta lei complementar ficará sujeito à atualização monetária do seu valor e a juros de mora de 1% por mês ou fração de atraso. Então, isso aqui significa o quê? Que, no caso dessas juros e multas, que toda essa dívida ativa que o Estado deixou de repassar para os municípios durante os últimos 5 anos, né? Os advogados aqui vão nos dizer melhor, mas, em princípio, 5 anos, que é o prazo prescricional previsto no Código Tributário Nacional, embora há quem ache que essa não seja matéria tributária, é matéria financeira, portanto, o prazo prescricional não seria apenas esse, né? Mas vamos deixar como se fosse, ou como se seja esse, e aí o doutor Cristiano pode elucidar melhor isso daqui a pouco, mas significa que todo esse recurso que deixaram de ser repassado para os municípios durante os últimos 5 anos são devidos com incidência de juros e correção monetária. Correção monetária mais juros de 1%. Está previsto, explícito, exposto com clareza, de forma incontroversa, de novo, na lei, ok? Cabe a cada município buscar essa receita. Senhores, sobre o ICMS, eram esses os pontos, as questões que a gente estava, o presidente Babá vem debatendo, discutindo, tratando com o Estado, e que fez a opção pediu para que a gente expusesse para os senhores prefeitos, secretários e assessores jurídico e tributário de todo o Estado, para que haja conhecimento de toda essa tratativa, dessas questões que envolvem essa problemática que está causando perdas, prejuízo, grave prejuízo, recursos que deveriam estar em hospitais, em escolas, em habitação, enfim, políticas públicas municipais que não estão chegando porque está havendo essa situação toda que nós estamos expondo aqui, né? Isso requer, como eu disse, uma tomada de atitude dos municípios. A primeira já foi feita, que foi na tentativa do diálogo, da conversa, do entendimento, da boa relação, da abertura que sempre a governadora sempre dá essa abertura, é importante registrar isso, né, para dialogar, para conversar, para se entender, para se sentar e discutir as questões. Muitos desses problemas não são, vamos dizer assim, originados no atual governo, são problemas que se arrastam a vários governos, mas, neste momento, a FEMURNE, diante da situação que está passando, atravessando de crise, ela resolveu, né, tomar essa iniciativa de buscar, de entender o que é que acontece aí, com base no que detectou, né, nesses achados aí, resolveu, então, tomar medidas, porque não dá para contemporizar com tantos problemas. E a atitude do atual governo foi, num primeiro momento, de diálogo, de reconhecer que existem, de fato, os problemas, que está disposto a corrigi-los, que está atravessando crise, dificuldade financeira, não vai poder resolver tudo como deveria, como diz a lei, mas vai começar um processo de regularização disso, começando a pagar a dívida ativa a partir de agora, vendo depois como é que faz com o que ficou para trás, fazer algum tipo de acordo, negociação, enfim. Mas, infelizmente, isso não tem sido, assim, não tem acontecido na prática aquilo que vem sendo colocado nos momentos de conversa, de diálogo que existiram entre a FEMURNE e o governo. Também uma coisa que isso sim soa bastante estranho é essa atitude do governo se fechar em copos, não dar acesso aos dados, né? Em que pese a lei reger isso, está muito claro. Ele não tem dado acesso às informações, não tem dado acesso aos dados. Não sei se é porque acha que, na hora que der acesso aos dados, a FEMURNE vai encontrar outras coisas, outros problemas, e que vai gerar mais controvérsia, né? Não acho que isso seja justificativa, que seja motivo, ao contrário. Quando você apresenta os dados, às vezes, muitas das coisas se esclarecem
e ainda que sejam detectadas outras questões e que surjam ali parâmetros, aliás, valores não pagos, os municípios haverão de ter bom senso no sentido de dar, uma vez que detecte isso, ver uma maneira de solucionar essa questão, de resolver. Até porque, repito, a opção da FEMURN, pelo que o presidente Babá tem nos dito, ele vai falar daqui a pouco, vai confirmar isso, né, imagino, é que a primeira opção é do diálogo institucional, técnico, entendimento, conversa, sentar à mesa e ver como solucionar as questões. A opção pela judicialização ou por alguma medida no âmbito do legislativo, da Assembleia, com a adoção de alguma aprovação de leis mais firmes nessas questões, né? Por exemplo, criando uma sistemática de apuração do índice de participação dos municípios, com o envolvimento, com a presença dos próprios municípios, né, nessa sistemática, talvez seja uma opção, né, através de uma lei aprovada na Assembleia. Mas isso, antes, a FEMURN está tentando fazer esse diálogo. Então, esse é o tema sobre ICMS. Nós temos o segundo tema, que nós temos um segundo tema, que é sobre a emenda constitucional 108, certo? Eu vou falar rapidamente aqui o que é isso, e depois a gente avalia se segue, se para aqui para a gente discutir ou avaliar essas questões que foram colocadas, os nossos assessores jurídicos aí fazerem as suas observações sobre esses pontos da lei, ou se a gente já segue direto para esse segundo tema, que é dessa emenda constitucional 108. O que é que acontece aqui? A emenda constitucional 108 é a que criou o novo Fundeb, inclusive com algumas diferenças do anterior. Essa emenda trouxe lá um dispositivo que diz que o ICMS, que antes era entregue, era distribuído para os municípios com base nos critérios em que 75% era o valor adicionado fiscal e os outros 25% de acordo com o que a lei estadual dispusesse, população, território e valor equitativo, etc. Essa equação muda. Passa a ser 65% sobre o valor adicionado fiscal, passa a ser 25%, como já é de acordo com os critérios que cada estado determinar, e passa a ter 10% rateado como critério de rateio entre os municípios, né? 10% do ICMS, do bolo de ICMS transferido ao município será rateado entre os municípios de acordo com critério educacional, com algum índice, com algum indicador que a lei estadual vai determinar qual é. Então, os municípios poderão ter mais ou menos recursos de acordo com seus indicadores na área educacional. Qual é esse indicador? A lei estadual é que vai definir, né? Então, essa lei estadual no Rio Grande do Norte não existe ainda. A emenda constitucional estabeleceu um prazo de 2 anos para que isso acontecesse, que cada estado aprova uma lei determinando qual é o índice que ele vai usar para ratear esse dinheiro. Já se passou 1 ano, praticamente, né? Já estamos assim, no momento limite para se discutir, se propor na Assembleia, ou o governo, ou os municípios, ou algum deputado, não sei se existe exclusividade de iniciativa legislativa nesse caso, mas, enfim, já estamos no limite para que seja colocado na Assembleia uma lei estipulando como é que esses 10% do ICMS vai ser rateado entre os municípios. Qual é o indicador da educação? É o IDEB? É um indicador novo que vai ser criado com base em algum dispositivo, já porque o IDEB, acho que ele é bienal, então ele traria uma desvantagem, um problema. Qual vai ser o parâmetro desse índice? É um parâmetro de posição ou de evolução? O que é a diferença de parâmetro de posição e de evolução? Posição é o valor, assim, o indicador que o município tem hoje. E evolução é o índice que é a diferença, né? Como o próprio nome diz, é a evolução do município naquele indicador. Significa dizer que se o município estiver mal, ainda assim ele pode ser prestigiado, porque ele pode, o que vai valer não é ele estar bem ou ele estar mal, é o que ele conseguiu melhorar ao longo de um determinado período. O que ele conseguiu melhorar é o que vai premiá-lo. Ele vai ser premiado não pelo que ele mas pelo que ele conseguiu evoluir, pelo que ele conseguiu melhorar. Então, são 2 parâmetros
que geralmente a opção é pelo parâmetro de evolução, para você não dar mais a quem já está bem, né? Nem também você premiar quem não faz nada para melhorar. Então, o parâmetro é esse. Olha, eu vou premiar, o repasse vai ser feito de acordo com o que cada município apresentar de resultado, de evolução. Ainda que ele esteja muito mal, porque ele é um município, uma região muito pobre, que não tem, né, recursos para nada, não tem atividade, etc. Então, ele está muito ruim. E aí? Mas se ele for um dos que teve um melhor desempenho, que ele mostrou mais esforço, então ele vai receber mais. Algo do tipo. Então, são escolhas que os prefeitos precisarão fazer, chegar a um consenso para chegar na Assembleia e dizer, a nossa posição é essa. Nós entendemos que a melhor forma de fazer a distribuição desse recurso é com esses critérios, ou com esse critério. Eu pesquisei o assunto, só identifiquei dois estados em que isso já foi feito. Um foi o Ceará e outro foi o Rio Grande do Sul. O Ceará, inclusive, já tinha feito antes da lei complementar, da emenda constitucional 108. Antes dessa emenda, o Ceará, dentro daqueles 25% que é cada estado é que deve definir, o Ceará já tinha definido a educação como um desses critérios e criou lá uma equação com vários índices e tudo mais, um sistema, e eles fazem esse rateio de acordo com isso. O Rio Grande do Sul acabou de implementar agora, já em função da emenda constitucional 108, mas eu acho que eles se inspiraram no Ceará também. Eles meio que copiaram o Ceará, né? Fizeram eu vou mostrar isso daqui a pouco, se vocês quiserem, como é que está tanto no Rio Grande do Sul quanto no Ceará. E o presidente Babá tem dito que talvez o ideal seja que a gente organize umas propostas, coloque lá umas opções, né? Opção A, B e C, cenário A, B e C, como é que ficaria, quanto é que isso daria para cada município, e expusesse isso no site da FEMURN para fazer uma consulta pública antes de levar como proposta final da FEMURN para os senhoras e senhores deputados. Bom, então a minha pergunta aqui é a seguinte: a gente dá uma pausa aqui para ouvir algum, não sei se o presidente Babá já está aqui, deixa eu ver se ele está aqui, né? Já está aqui o presidente. Vamos ouvi-lo e depois, se vocês quiserem, né, se o tempo de vocês permitir, eu posso mostrar rapidamente aqui na tela os critérios que o Ceará e o que o Rio Grande do Sul estão adotando para esses índices. É só para mostrar mesmo, porque não dá nem para explicar de tão complicado que é, certo? São equações matemáticas, índices, sistemas, enfim. Mas a gente mostra para que vocês tenham em mente do que se trata. Presidente. Está nos ouvindo aí, Babá? Sim, agora está sem vídeo. Sem vídeo? Deixa eu ver aqui se eu boto aqui o vídeo, peraí. Estamos com cerca de 70 participantes. Boa participação. Pronto. Consegue ver, né, agora? Ainda não. Ainda não? Interessante que eu estou vendo aqui, deixa eu ver aqui. Calma. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Acho que você mesmo sem o vídeo, não está tendo problema aqui. Vamos em frente. Passei um tempo tentando conseguir aqui entrar e quase não entrava. O notebook dando problema, mas enfim. Quero desejar bom dia a todos e a todas presentes, colegas prefeitos, prefeitas. Eu não estou vendo quem está na sala. A você, Wagner, parabenizar pela brilhante explanação. Acredito doutor Cristiano deve estar, doutora Liana, doutor Andreu, não sei se doutor Manuel, nosso assessor jurídico, mostrado a importância deste evento, onde nós temos um embate muito grande agora com o governo, como bem disse Wagner, aí o governo sempre tem aberto os diálogos, mas infelizmente fica só no diálogo e na hora das ações elas não são concretizadas, né? Na maioria das vezes. Nós sempre estamos tendo problemas no repasse do que foi acordado, do que está sendo acordado, não é?
mas os prefeitos sempre reclamavam da nossa federação com relação a uma assessoria que nós não tínhamos, né, com relação a esse tema, sempre reclamaram da questão da caixa preta, que é o ICMS do Estado. Nós temos agora assessoria para isso, né? Infelizmente o Estado ainda não abriu essa caixa preta, né? Esses dados que nós solicitamos já, inclusive, judicializamos, é isso, depois Wagner, doutor Cristiano, doutora Liana aí, doutor Andreu, doutor Manuel, podem confirmar essa judicialização, exatamente prevendo que o Estado nos forneça esses dados para que a gente possa ter acesso. Como bem disse Wagner aí, os acessos, os municípios são públicos, são parte, né? 25% desse repasse são nossos, né? E temos também, além do mais, a questão do ICMS, do IPVA, que 50% são dos municípios, e as demais receitas, né, da dívida ativa, que nós temos que saber quanto é que temos de dívida ativa. O IPVA, nós não recebemos aí a dívida ativa, não conseguimos receber. Semana passada, eu concedi uma entrevista, inclusive, alguns colegas prefeitos, a grande maioria aprovaram, alguns colegas prefeitos disseram que nós estamos levando para o debate político, e nós não estamos levando para o debate político. Enquanto estou presidente da federação, eu não vou deixar nem fazer política para ninguém, nós estamos aqui defendendo os municípios. Agora, jamais eu poderei deixar de defender o meu município em detrimento de qualquer governo que seja, né? Poderia ser um governo aliado do meu, por exemplo, mas eu jamais passaria a mão. Por quê? Porque aqui nós estamos tratando e defendendo os municípios do Estado, então nós não podemos ficar na pendência, não é, de um recurso que é do município, que é de direito do município, está sendo retido e não está sendo repassado. Porque, como bem disse Wagner, aí afeta a educação, afeta a saúde, afeta a assistência, afeta a agricultura, enfim, afeta toda uma gestão. Nós, nesse segundo semestre, estamos passando por sérias dificuldades, como o governo do Estado também deve estar passando, né? Mas nós temos que ter prioridade. O que é nosso, é nosso. A gente não vai... a nosso prefeito não podemos, por exemplo, deixar de repassar da Câmara. Nós não podemos, né? Todo mês a gente, que chova, que faça sol, a gente tem que repassar, até porque nós estamos sujeitos também à lei, como o Estado também está sujeito à lei. Então, esse é o nosso posicionamento. Nós vamos estar firmes e fortes aqui no diálogo também, mas também tomando posições duras, né, para que nós possamos proteger o direito dos municípios. E aí eu mais uma vez, peço o apoio de todos, a grande maioria tem dado esse apoio. Acredito que essa judicialização deva sair o mais rápido possível para a gente ter acesso, para que nós possamos abrir realmente a caixa preta, não é? E o bom é que o Estado cobra do governo federal a mesma coisa que nós estamos cobrando do Estado, né? E nós não estamos tendo reciprocidade. O que nós queremos é apenas receber o que é feito, o que é dos municípios. Nós não queremos nada mais, nada menos do que é dos municípios. O que é do Estado, que ele fique com ele, mas o que é nosso, que seja repassado para que nós possamos atender a necessidade daquelas pessoas que nos procuram no dia a dia, os nossos munícipes, que estão na ponta, que precisam muito desse atendimento da prefeitura. E para finalizar essa questão dessa emenda 108, é importante que nós, prefeitos, possamos debater esse tema o mais rápido possível, porque não, de repente, vai chegar na Assembleia igual chegou o PROED, né? Igual chegou o saneamento. O governo vai fazer a lei lá, vão fazer a lei e vão dar para a Assembleia vai chegar de última hora, nós vamos ter que aprovar, só temos até amanhã para aprovar. Então, nós estamos se antecipando a isso. Então, quero pedir o apoio também dos prefeitos, também quero saudar os secretários que aqui estão, né, seja eles de tributação, seja eles de finanças dos municípios, que também devam estar presentes aqui nesta reunião, e que nós possamos, quando a gente marcar essa reunião, também que todos nós possamos estar juntos aqui para definir e falar sobre a emenda 108, que é um problema que nós vamos encontrar no futuro, porque o Estado já está fazendo a lei. Então, nós temos que ter a nossa lei também, e a gente apresentar à Assembleia, né, já que esses 10% eles serão definidos de uma forma diferente. Nós encontrarmos juntos um critério que vai atender a todos os municípios do nosso Estado. Se é um recurso que é nosso, quem tem que definir é a gente, e não o Estado definir como será feito como será usado esses 10%. Então, a gente tem que ficar atento, né, e lembrando aqui do que ocorreu com a lei do saneamento, que o Estado mandou de última hora, a gente teve que concordar, não tivemos tempo para o debate. Isso pode acontecer com essa lei com relação à emenda 108. Então, era essa a minha participação, dizer que cada vez mais nós temos que estar juntos, temos que estar unidos, nós estamos abertos ao diálogo. O que nós queremos, repito, é que os recursos que são dos municípios
eles sejam repassados de forma correta, de forma transparente, para que nós possamos aplicar também de forma correta e transparente nas nossas gestões. E aí, a gente abre para o debate, se alguém tiver alguma dúvida, né, quiser falar com o Wagner, com algum assessor jurídico aí, é importante tirar a dúvida nesse momento. A doutora Liana levantou a mão aqui, acho que ela vai fazer uma participação. Bom dia. Acho que precisa habilitar só a imagem aí, Wagner, por favor. Só está habilitado o meu som. Vou olhar aqui. Wagner. Oi, Fábio. Oi. Depois eu quero fazer uma observação. Também a imagem não está aparecendo, não. Nem a de Babá estava aparecendo. Então é algum problema aqui E eu esqueci de saudar também o nosso diretor, Fábio Dantas, também não sabia que estava na mesa, presente na reunião. Chegou desde cedo. Doutor Fábio está habilitado a falar antes de mim. Antes que eu tome a palavra é sua. Doutor, eu abro mão para você. Você sempre vai ouvir primeiro. Não, o texto que eu estava falando é uma coisa bem rápida, doutora. Wagner, a todos que estão participando, é importante a gente relembrar a importância dos repasses constitucionais, da observância da Constituição, do respeito aos municípios, né? A gente teve uma gestão muito sem transparência, que foi a gestão exatamente do governo federal, anteriormente ao trabalho mais veemente da CNM. Babá é testemunho do crescimento da CNM. Hoje a CNM, grande parte das conquistas dos municípios foi feita com a Confederação Nacional dos Municípios, como os 1% que vão ser feitos agora, como a discussão e debates de temas importantes de cada município. Aqui no Estado, a Federação dos Municípios está tendo esse trabalho, claro que com estrutura bem menor que a Confederação, mas esse trabalho Wagner tem feito competentemente, um trabalho de fiscalização, mas de amparo, de assessoria à Federação e aos senhores prefeitos, aos senhores secretários, que é importante, porque hoje o governo é do PT, amanhã pode ser um governo de outro partido, mas a Federação não pode ter partido. O partido que a Federação tem que ter é de buscar os direitos dos municípios e buscar também novos benefícios. Nós não tivemos nessa gestão benefícios. Foram retirados dos municípios o PROAD, foi criado um novo programa. Fábio? Sim. Sim, foram retirados dos municípios. Estava dando para ouvir? Estava. Mas entre 8 e 12 milhões entre ICMS e Fundeb por mês. Foi uma receita significativa. Os municípios estão começando a se recompor agora com o aumento da arrecadação. E todos os temas que se debatem aqui na FEMUND sempre tem muito critério, muito cuidado em respeitar a diversidade, as opiniões diferentes. Mas os municípios e a federação não podem ficar calados diante de retiradas constantes de recursos dos municípios. Só para citar um exemplo, Wagner falou bem aqui da questão do IPV, da dívida ativa. No final do ano passado, o governo do Estado fez um refis, que arrecadou mais de 100 milhões de reais. E o governo foi à televisão, foi à imprensa e disse que tinha reservado 100 milhões para pagar o funcionalismo, o que é muito louvável. Mas ele esqueceu de dizer que 25 milhões que ele pagou aos servidores do Rio Grande do Norte deixou de repassar aos municípios. E aí muitos prefeitos, quando foram fechar as contas do ano passado, tiveram no seu orçamento menos 25 milhões, que serviriam certamente para o fechamento de balanços da gestão anterior e cumprimento de metas da Lei de Responsabilidade Fiscal e certamente melhoria na qualidade de vida dos seus municípios. Então, saudar a todos, saudar a FEMUND, saudar a doutora Liana, saudar ao presidente Babá, a todos que estão participando do evento, mas eu dizer o seguinte, a FEMUND de hoje e a FEMUND de amanhã devem ter uma única inspiração, que é defender os municípios não só nos seus direitos, mas na busca de novas vantagens, de novos direitos, na busca de melhorias para as cidades. Aqui no Rio Grande do Norte está tendo uma inversão de valores. Enquanto se defende nos outros estados o incremento da municipalização, até porque as pessoas vivem nas cidades,
Aqui no Estado é o inverso, é tentar se tirar direito dos municípios e, muitas vezes, tirar o que já é um direito, deixar de pagar. É muito preocupante isso. A gente teve, num passado recente, o governo de Minas Gerais, que passou 2 anos sem repassar ICMS para os municípios. A gente teve casos como, no governo do PT nacional, a gente teve um fundo de participação que era crescente no país, mas que não se revertia nos municípios. E hoje a gente vê que, quando há um aumento da arrecadação federal, os municípios estão recebendo um FPM bastante compatível com suas receitas. Então, eu queria encerrar as minhas palavras dizendo o seguinte: é preocupante. Nós já tivemos, no passado também, 3 meses dos municípios sem receber piso da atenção básica. Então, é preocupante, mas eu acho que, cada dia que se passa, a Federação dos Municípios está aqui para dar o suporte aos municípios, mas também está sendo aqui para ser uma voz aliada, não uma voz distante. Eu vi alguns partidários da governadora achando ruim a judicialização da FEMURNE no tocante à busca desses direitos dos municípios. Mas isso é um papel que a governadora conhece bem. Ela é sindicalista, ela defendeu os sindicatos no momento que era oposição ao governo do Estado e sabia muito bem que tinha que, muitas vezes, demandar a justiça para poder conseguir aquilo que era um direito do servidor. Então, por que não os municípios demandarem também? Ou tentarem conciliar, e quando não há possibilidade de conciliar, como o presidente Babá falou, infelizmente, o único caminho que é as vias judiciais. Saudar a todos e obrigado. Doutora Liana, tudo bem? Professor Fábio. Obrigada, doutor Wagner. Primeiro, bom dia a todos. Eu me apresento aqui Temos uma grande participação aqui, em torno de 70 participantes, aqueles que não me conhecem ainda. Integro aí com o doutor Manuel Gaspar, que também está aqui na reunião, a assessoria jurídica da FEMURNE, e especialmente no que se refere às questões de direito tributário e financeiro. Então, primeiro eu parabenizo aí ao Wagner Araújo, ao doutor Wagner, pela brilhante exposição, vem desenvolvendo um trabalho junto à FEMURNE para o levantamento dessas informações fiscais e dos dados que não são passados pelo Estado, que estão sendo negados acesso e que tem interferido aí na arrecadação dos municípios de forma brilhante. Então, esse levantamento, que é um levantamento minucioso, todos os ofícios que foram expedidos pela FEMURNE, nós tivemos acesso e foram feitos de forma fundamentada, detalhada. Então, parabéns ao doutor Wagner pelo excelente trabalho e ficou bem evidente aí a todos pela brilhante exposição. Depois, parabenizar a Babá. Babá tem feito uma gestão realmente diferenciada à frente da FEMURNE. Essas questões todas, elas exigem um enfrentamento muito grande, porque nós sabemos da falta de transparência quanto a essas informações, e Babá tem vestido a camisa aí à frente da FEMURNE para que os municípios tenham, de fato, assegurado esse direito a ter acesso, na verdade, aos valores que são do município, né, dos municípios. Então, hoje, a FEMURNE briga pelo acesso a informações fiscais que vão permitir o levantamento e a apuração dos valores que são devidos aos municípios e que hoje não são repassados pelos estados. E aí, nesse ponto, eu faço aderência aqui, adiro a toda a fala do diretor, doutor Fábio Dantas, também. Um dos maiores problemas hoje que o nosso país vive é o problema do Pacto Federativo, da violação às prerrogativas e aos direitos de todos os entes que, na verdade, devem agir e devem conversar de forma harmônica. O doutor Fábio até usou a expressão aí, diálogo institucional, e nós temos problemas de diálogo institucional que só prejudicam a população brasileira, que só prejudicam a concretização de todos os direitos de todos os entes federativos, especialmente do município, desse ente menor aí, que sobrevive, nós sabemos, em maior parcela da transferência dos recursos arrecadados pelos entes maiores. Então, esse problema do Pacto Federativo, aí nós estamos vivendo nos aspectos da reforma tributária, nós não chegamos a um consenso como deve acontecer essa reforma exatamente
pela necessidade de ajustar todos os interesses que estão envolvidos aí e para que, especialmente os municípios e os estados, aí, diante das perspectivas de arrecadação do governo federal, que seria o gestor de toda a arrecadação, tenham voz e consigam também participar de uma gestão efetiva da arrecadação de tributos. Essa é a luta aí que vem sendo empreendida pela FEMURNE. Os municípios querem ter acesso, como a lei lhe garante, a todos os dados e informações fiscais do Estado que interferem nessa arrecadação, na apuração dos valores que são devidos aos municípios e que esses valores sejam repassados a tempo e modo, como a lei lhes assegura. Isso é que vai garantir a autonomia financeira, isso que vai viabilizar a gestão e o cumprimento das metas de gestão por parte dos municípios. Então, fazendo valer esse trabalho que vem sendo muito bem desenvolvido pela FEMURNE, nós preparamos já, estamos com a minuta aqui para tomar as providências, inclusive judiciais, não é? Junto com o doutor Manuel Gaspar, a gente está alinhando toda essa demanda, já tivemos acesso a todos os documentos que nós precisamos para requerer judicialmente que seja assegurado esse direito dos municípios. Falamos aqui em nome da FEMURNE, portanto, nós estamos aqui querendo que todos os municípios tenham acesso às informações que lhes são pertinentes, para que possam, de fato, receber esses valores que não só interferem ali no VAF, né, como vão ter também repercussão nos aspectos do Fundeb. A emenda constitucional 108, aí, que foi trazida pelo doutor Wagner Araújo, também revela que os valores que são devidos, o valor adicionado de ICMS de cada um dos municípios também vai repercutir sobre a parcela a que fará jus cada um dos municípios quanto ao Fundeb. Então, é preciso que nós realmente apuremos quanto é devido para cada município, para que também, no que se refere ao Fundeb, esses valores estejam bem ajustados, né? Então, as repercussões são enormes, não somente no FPM, como aí também para o Fundeb e para uma boa gestão, para que o município possa, de fato, ter uma autonomia financeira. A gente precisa acessar todas essas informações. É um direito constitucionalmente garantido, como foi exposto aí pelo doutor Wagner, assegurado por lei complementar. A gente sabe que não existe sigilo de informações fiscais entre os entes federados, não deve haver. Existem diversas normas que determinam o compartilhamento das informações, e isso não somente para atingir o contribuinte, o povo, né? O contribuinte situado no município, o contribuinte situado no estado, o contribuinte situado na União em relação aos demais entes federados. Isso para que os próprios entes federados acessem as informações uns dos outros também, porque isso é garantido pela própria estrutura de pacto federativo em que está alicerçado o Estado brasileiro. Então, o que nós estamos falando aqui é um direito da maior envergadura, é um direito de natureza constitucional. Não existem dúvidas sobre a existência desse direito de acesso por parte dos municípios, por parte da federação, como representante desses municípios, e nós, da assessoria jurídica, ratificamos aí esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela FEMURNE, especialmente no que se refere agora à judicialização, à tomada de providências judiciais, tendo em conta a insuficiência das tratativas extrajudiciais para a obtenção dessas informações. Nós ratificamos também que essas providências extrajudiciais foram tomadas de forma reiterada, né? Então, nós procuramos, primeiramente, resolver de forma extrajudicial, consensual, dando efetividade a um bom diálogo aí entre os municípios e o Estado, mas diante da falta ainda da resistência de acesso a algumas informações que são elementares, que são imprescindíveis aos municípios, a gente vai tomar essas providências também judiciais, tá? Nós nos colocamos também à disposição para quaisquer dos interessados aqui, representantes dos municípios que estão presentes, para prestar qualquer esclarecimento. Já aproveito aqui e faço convite que nessa semana, na sexta-feira, estaremos na ANLAP discutindo sobre os projetos, as estratégias para a arrecadação municipal.
Nessa ocasião, nós também ingressaremos em algumas discussões relativas ao VAF, relativas ao Fundeb, relativas ao ICMS combustível, como é que nós podemos ajustar os interesses dos municípios na arrecadação do ICMS sobre combustíveis e a nova política fiscal de ICMS que vem sendo proposta e aprovada na Câmara dos Deputados, encaminhada ao Senado Federal, e também as reformas do imposto sobre a renda, as questões relativas ao imposto retido na fonte, o IR-fonte, e ainda as propostas que nós temos em tramitação sobre a tributação da renda e como essa tributação da renda pode impactar e também nos repasses que são feitos aos municípios via fundo de participação, tá bom? Então, fico à disposição aqui de todos e também às 9 horas na ANLAP, sexta-feira, aqueles que se interessarem, será um bom momento para nós discutirmos todas essas questões aí de forma mais a miúde. Muito obrigada, doutor Wagner, Babá, doutor Manuel Gaspar, que está aqui também, doutor Cristiano, que eu saúdo por toda a deferência que eu tenho a ele também. Um abraço a todos. Obrigado, doutora Liana. Doutor Cristiano está aí no... Não sei se ele está podendo falar. Bom, enquanto o doutor Cristiano acessa aí, eu vou rapidamente mostrar a vocês aqui como é que é a questão da emenda 108. Lá no Rio Grande do Sul, a coisa está mais ou menos dessa forma, né? Eles fizeram a lei estadual com os critérios de repartição do ICMS para a educação. E deixa eu achar aqui essa... E olha o que é que acontece com essa lei. Aqui ele mostra o que a gente já falou, 65%, com a emenda 108, 65% passa a ser de acordo com o valor adicionado fiscal e 35% do que dispuser uma lei estadual, sendo que desses 35, 10 tem que ser por critério educacional. No Rio Grande do Sul, eles foram além dos 10%, estipularam 17% pelo critério educacional. E como o desempenho em educação fará parte do cálculo? Aí é onde o bicho pega, porque a dificuldade é você encontrar qual é o índice, ou quais são os índices, ou quais são os critérios que você vai adotar para ratear esses 10%, ou o percentual que for definido, para os municípios, né? No caso, eles lá fizeram, no cálculo da divisão de ICMS, será introduzido um coeficiente que considera a qualidade da educação e a sua evolução ao longo do tempo, ponderada também pelo tamanho da população, a quantidade de alunos em situação de vulnerabilidade e o número de alunos da rede municipal. Para absorver o novo critério educacional no cálculo do rateio, será preciso reduzir os percentuais usados atualmente na distribuição. Então, eles criaram um índice municipal de educação do Rio Grande do Sul. Ok? Criaram um índice municipal de educação para ser utilizado nessa distribuição desses 10% do ICMS. E aí, segundo eles, esse índice permite que dois municípios sejam comparáveis, independentemente do seu tamanho, considera o nível e evolução, exceto o primeiro ano de mensuração, avalia os anos segunda, quinta e nona série do ensino fundamental, inclui como fator a taxa de aprovação de todos os anos do ensino fundamental e aplicações desse sistema que vão ser anuais. Aí aqui a matemática toda, os índices, né, de qualidade da alfabetização, índice de qualidade dos anos iniciais, índice de qualidade dos anos finais e índice de aprovação. Então, todos esses índices aqui são conjugados, né, cada um com seu peso, para que, ao final, se saiba qual é, de fato, o índice de educação municipal, no caso aqui lá do Rio Grande do Sul. E aí tem todo esse cálculo, não vou me deter sobre ele agora. E tem aqui o cronograma, ano a ano, a implementação.
e assim por diante. Então, a fórmula de cálculo, para quem gosta de equação, está aí. Como é que é composto esse índice municipal de educação? Efeitos de evolução, upgrade, downgrade, a participação no rateio da cota parte da educação, que é esse PRE. E aqui eles fizeram uma simulação, ok? Então, é isso. Essa é a fórmula que o Estado do Rio Grande do Sul está adotando para definir quanto cada município receberá desses 10% do ICMS da Emenda Constitucional 108. Ou seja, teremos um belo trabalho pela frente aí, Federação dos Municípios, prefeitos, secretários de Finanças, secretários de Educação também, porque o assunto vai ser muito fortemente debatido pela educação. Então, vamos ver o que é que a gente vai conseguir. Deixa eu fazer aqui o destaque da doutora Liana. Doutor Wagner, inclusive a Fernanda Copaíba, né? Copaíba, secretária de Tributação do Ceará, compartilhou oportunamente, quando a formulação da política no estado do Ceará, é minha amiga do IBET, aí nós somos conferencistas lá em São Paulo, e o trabalho dela é muito interessante. Eu sei que foi tomado como base aí para o seu estudo, a gente pode conversar sobre isso depois. Então, esse é o desafio desse momento, a gente encontrar um caminho que seja justo, que seja bom, né, e que seja mensurável, para que não fique uma coisa também mais uma caixa preta, como se diz. Bom, da minha parte, senhores, tem Maria das Vitórias, que pediu aqui para falar. Pode falar, Maria das Vitórias. Não sei se foi por equívoco, ela apertou aqui, levantou a mão, como se diz. Mais alguém gostaria de falar? Por favor, pode se manifestar aqui. Bom, é isso, senhores. Presidente Babá, por favor, pode fazer aí o seu encerramento, se caso não tiver mais ninguém para fazer a participação. A Prefeitura de Serra do Mel aqui levantou a mão. Vou colocar aqui na frente. Prefeitura de Serra do Mel. Prefeitura de Serra do Mel levantou a mão aqui, não sei se vai falar. Bom, acho que... Boa tarde, Wagner. Boa tarde. Está me escutando, Robson? Aqui, Prefeitura de Serra do... Parabenizar vocês, né, aí da FEMURNE. Eu acho que a FEMURNE fez um trabalho que nunca foi feito, né? Pena a falta de clareza do Estado, né, para com os municípios. Eu acho que, de certa maneira, é até um desrespeito para com os municípios. Mas, só para me entender das questões das judicializações, vai ser só sobre o ICMS ou o que mais? Se me explicasse um pouco para a gente aqui a questão das judicializações. A judicialização vai ser feita só para ter acesso aos dados, né? Para pedir ao Estado que disponibilize os dados. A FEMURNE ela tem uma limitação, né? A doutora Helena pode falar melhor, mas a FEMURNE ela não tem legitimidade para postular juridicamente em relação a questões que são afetas diretamente a cada município, né? Cada município é que avalia as suas questões. A FEMURNE ela apenas está pleiteando, está judicializando, está buscando, né, a questão de acesso aos dados, para que ela possa, vamos dizer assim, dar transparência, para que possamos ter transparência sobre os dados que são disponibilizados, que são necessários para que os municípios possam, aí sim, verificar, né, verificar se os recursos, os repasses estão sendo feitos, estão de forma correta. Sobre a questão dos dados
das FDs, né, que já está com esse acesso, né, porque, inclusive, aqui em Sergipe, eu estava discutindo aqui sobre uma questão de um certo parque, de uma empresa que está construindo, né, que a gente tem uma certa desconfiança que as informações não estão sendo feitas, né, e a promessa a FD, os dados da FD, a FEMURNE está, mas não está, porque assim, a FEMURNE pediu, o Estado, depois de uma certa relutância, concedeu, mas ao conceder, estipulou uma série de parâmetros, de critérios, que, inclusive, impede que a FEMURNE disponibilize esses dados para os municípios. Entendeu? Então, não foi dado acesso irrestrito pleno, foi dado acesso para uso apenas de consolidação, de fazer levantamentos de análise de consolidação, que é o que a FEMURNE tem feito. Mas, assim, os municípios solicitam esses dados da FD de todos os demais municípios. A FEMURNE não pode dar pela forma como o Estado determinou. Fez até um ato, uma portaria, se não me engano, estipulando a forma como esses dados seriam utilizados, inclusive criando uma série de responsabilizações. Então, assim, a rigor, o Estado deveria dar esses dados a cada município, o acesso à FD de todos os demais, entendeu? E é isso que está porque, Wagner, às vezes só tem acesso às FDs referente ao ano anterior, né? Não desse ano. Já estão findando o ano, né? E como o Estado tem prometido a tributação, a transparência, na qual eu fico até triste, me falo como assessor, como funcionário do município de Areia Branca, não também como Serra do Mel. Areia Branca foi uma cidade que foi totalmente prejudicada pela pandemia, né? Prejudicada em si. Houve um caso de óbito em Areia Branca, porque Areia Branca é uma cidade que é maior produtor de sal do Brasil, acho, do mundo, né? Tem o Porto William, tem o sal que sai através de transporte, né? De carreta, que é direto, não parou. A Areia Branca não parou. E a gente fica triste porque, por exemplo, uma empresa chamada Salinor, que tem exporta pelo Porto Ilha e também tem um tráfico de barcaça, né? No território da Areia Branca, fez a informação totalmente para a cidade de Mossoró. E a gente avisou o Estado, impugnou. De repente, o Estado publica o índice, não escuta ninguém, e aí você sabe qual é o resto que acontece, né? É isso. É sobre isso que nós estamos debatendo. Ok, obrigado, Rob, pela sua participação. Agora o presidente Babá aí para fazer o seu encerramento. Parabenizar Babá aí, Babá. Está de primeiro. Parabéns, Babá. Obrigado, Robson. Obrigado aí a todos os colegas pelo apoio que sempre vem dando à nossa federação, e é por isso que nós estamos aí galgando o êxito, né? Apesar das dificuldades, agradecer também a doutora Liana pelas palavras. É que o doutor Cristiano falou ou não já, Wagner? Não, ele mandou uma mensagem dizendo que estava impossibilitado, está com problema da conexão. Quem tá entrando aí é o Hudson, o prefeito Hudson de Santana do Seridó. Santana. Sim, dizer que nós continuaremos aqui atentos, né? Wagner tem feito um trabalho, como a doutora Liana falou, muito bem feito, e a gente agradece. E vamos aí, enfim, ver se a gente descobre, né, essa caixa preta. E alguns prefeitos, inclusive, o governo teve uma discussão dizendo que abriu, né, enquanto outros governadores não abriram. Mas eu tenho a dizer o seguinte, que a nossa gestão, nós estamos pautando pela defesa dos municípios, independente de, como eu disse, independente de quem seja o governo, né? Se outros governos ou outras gestões não fizeram, mas nós temos a obrigação de fazer, até porque nós recebemos uma cobrança dos prefeitos, né? A cobrança é grande para que nós não percamos recursos que são nossos. A dificuldade já é tão enorme, imagine se a gente ceder ou perder alguma coisa. Então, continuaremos aqui firmes e fortes na defesa dos municípios e tentando buscar meios para que nós possamos receber, por exemplo, a farmácia básica nós estamos recebendo, mas o para trás, né, já está na justiça judicializado, inclusive há uma decisão do Ministério Público, do doutor Cláudio Santos, dizendo que o governo pediu o Ministério Público entrou pedindo uma conciliação e o doutor Cláudio Santos disse que não tinha mais conciliação porque já foi feita uma conciliação e o Estado não cumpriu.
que o Ministério Público chamasse as partes para negociar, para tentar conciliar lá no Ministério Público. Estamos aguardando essa decisão do Ministério Público, né? E outras ações aí, como essa questão do IPVA, que nós ainda não recebemos a dívida ativa, porque o Estado disse que não tem condições, não teve condições ainda de encontrar a placa de cada carro na dívida ativa, então nós estamos aí batalhando também para que isso também seja resolvido, porque esse ano nós não recebemos, de março para cá nós recebemos a parte do ICMS, mas do IPVA nós não recebemos um centavo só, mas estamos aí na luta para que, além de ser 50%, ele é muito mais rápido, entra na dívida ativa do que o ICMS. Se eu não me engano, no ano posterior já se entra na dívida ativa, né? Então, acredito que é um recurso muito elevado que nós temos lá para receber, e esse ano não recebemos nada. Então, é isso. Desejar a todos um bom dia. Estamos logo mais indo a Brasília para a nossa pauta municipal lá, amanhã e quarta-feira, lá na CNM, e depois vamos marcar a reunião para discutir a emenda 108. Um abraço. Bom, obrigado a todos, né? O prefeito Hudson tinha feito aqui um pedido de participação, mas alguma coisa aconteceu que ele não está falando. Hudson? Oi, Wagner. Está me ouvindo? Sim, agora sim. Está me vendo também? Porque aqui eu não estou vendo ninguém, Wagner. Não, estamos ouvindo sua voz. Pronto, beleza. Sua câmera está desabilitada. Meus amigos, bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar aí o nosso presidente, Babá, o nosso líder maior, toda a diretoria da FEMURNE, e dizer, Wagner, que nós estamos bastante satisfeitos com o trabalho que está sendo realizado com a nova diretoria aí do comando de Babá. O seu trabalho aí fantástico aí com relação a essas demandas nossas, esse caixa preta que a gente tem que, na verdade, ir buscar o que é nosso, o que é do nosso município, que é lá de Lucrécia, de São Tomé, de Jandaíra, de Macau, de todo o Rio Grande do Norte. Nós estamos buscando o que é nosso, independentemente seja quem for o comando do Estado. Não é isso? Parabenizar aí a assessoria jurídica da nossa federação, muito competente, muito atuante, e dizer que eu estou no 5º mandato e vou lutar até o último momento aquilo que é da gente, que é nosso. Vamos estar em Fortaleza aí próxima quinta e sexta-feira, discutindo a nossa pauta Nordeste, dos municípios do Nordeste. Não vou poder ir a Brasília, já comuniquei ao meu presidente Babá. Eu vou ter um procedimento médico aí na próxima quarta-feira. Tentei remarcar, não foi possível, mas aí eu me considero muito bem representado por Babá e todos os colegas prefeitos do nosso estado que estarão em Brasília aí nessa luta da nossa pauta nacional. Lá em Brasília, no comando da CNM, do nosso líder maior, o presidente Paulo Roberto Zilkowski. Então, eu me dou por satisfeito pela reunião que acaba agora. E aí, meu amigo Wagner, você que foi prefeito lá da Lucrécia, foi secretário de Estado de uma secretaria importante, né? Fica aqui o meu agradecimento pessoal, conheço sua competência, sua inteligência, como também da nossa assessoria jurídica aí da CNN. Ao meu querido Fabinho Dantas, que é cara altamente inteligente, né? E dizer que estamos juntos aí nessa luta e vamos continuar. Parabéns, um bom dia a todos. Muito obrigado, Hudson, pelas suas palavras gentis. Você é suspeito pela nossa amizade, pela nossa trajetória. Bom, então, muito obrigado a todos. O presidente Babá já fez o seu encerramento e até a outra oportunidade, se Deus quiser. Vamos seguir na luta. Valeu e viva o nosso Rio Grande do Norte. Obrigada, um abraço.